que a gente não vai, acho que a gente vai para além disso, viu? Porque e eu te conheço há pouco tempo, mas eu vejo que você é um cara assim bem mente aberta para muitas coisas. Eu aprendi a pensar para sobreviver, né? Foi isso que eu fiz, é pensar para sobreviver. E esse é só parte do meu pensamento. A Tio Wash só é uma parte de você, vamos É dizer uma assim, parte de mim, dos seus tentáculos, vamos dizer assim. A higienização profissional, eu até falei com você antes. Higienização profissional, existe a higienização não profissional, né? E aí? A limpeza básica que a gente faz em casa, ela se refere mais a gente busca a estética, né? Deixar tudo bonitinho, um sofá no lugar, um banheiro bem lavado. E a higienização profissional não. A higienização profissional ela se preocupa com a proteção, tanto no ponto de vista de bem-estar, como questão de saúde também das pessoas, né? É uma coisa muito mais aprofundada. Não é só simplesmente tirar uma poeira ou uma sujeira, né? Não, não. Até desde o princípio eu já te aviso que eu acho que eu sou leigo em muitas coisas também, porque todo mundo que vem aqui eu sempre digo que eu não sei nada sobre higienização, mas eu em casa, obviamente, na minha ignorância, eu faço uma higienização assim, não vou dizer que negligente, mas também não profissional, mas é uma higienização até que básica, né? Para o homem, como é que é isso, lidar com limpeza? Porque, e não estou nem falando de machismo e tal, mas a limpeza em si, para um homem fazer, é meio incomum, né? Eu acho que talvez seja um ramo do trabalho que a gente vê mais mulheres fazerem. Isso é. Tem fatores culturais, né? O homem também está acostumado a lidar com as coisas mais fora de casa, então ele não tem muita noção, né? E eu sou sincero, para desenvolver esse trabalho de higienização, eu fiz por causa de minha mãe. Minha mãe sempre foi de limpar muito, de perturbar minha cabeça, né? Eu quero isso no lugar, vai lavar um prato, ela quer que lave a pia também, o chão tem que ficar totalmente limpo, né? Eu acho que até eu que tinha que tomar banho para a cozinha realmente ter outra característica, né? Então eu peguei disso. E depois eu achei interessante isso. Salvar pessoas de doenças, de um monte de coisa, por intermédio da limpeza. É um assunto muito profundo, esse assunto de limpeza. Entendi. E assim, claro que acima de tudo você também ganha dinheiro com isso, né? A sua parada é o seu meio de vida hoje. Ou tem outra coisa? Não, eu basicamente vivo só disso. São 11 anos nesse processo, né? Entendi. É tanto que eu até abandonei o serviço público, uma loucura, né? Que eu caminhei assim no caminho contrário, né? Que o pessoal corre para o concurso público, eu corri do concurso público, né? Eu fugi do concurso público e resolvi desenvolver meu próprio empreendimento e baseado em limpeza, né? Para ajudar as pessoas, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria falar sobre os nossos patrocinadores. Na verdade, o nosso patrocinador. Esse mês o Papo com Queijadinha está sendo patrocinado pela GSR, que é o Grupo de Salvamento e Resgate, que fica no Lafayette Coutinho, número 1, Rua G. E, além do serviço de urgência e emergência, que eu já falei aqui, que compreende o serviço de ambulância, também lá no quartel da GSR também acontecem alguns cursos. Inclusive você, Leandro, você faz o curso de bombeiro civil lá? Eu faço, e duas coisas interessantes, faço parte do curso de bombeiro civil e a própria Tio Wash é misturado com a GSR. Entendeu? A GSR começou a absorver esse serviço nosso também. Então está sendo uma excelente parceria, né? Então tem essa parceria do Tio Wash com a GSR e também o Papo com Queijadinha está sendo patrocinado e esses episódios eles só são possíveis graças ao apoio e o patrocínio da GSR, do meu amigo Everton. E se você deseja ser patrocinador e fazer com que esse podcast continue e chegue para mais pessoas, se torne um patrocinador. A gente vai deixar o link aí nos comentários e você pode entrar em contato com a nossa produção e ser um patrocinador. Não é isso? Perfeito, perfeito. Boa. Você falou que deixou o serviço público, mas antes da gente chegar nessa parte, você falou que sua mãe ela tinha um cuidado muito, não sei se exacerbado, né? Mas um cuidado intensivo em relação à limpeza da sua casa e à limpeza de um modo geral. Você já tinha isso de ter esse cuidado? Porque assim, uma coisa é você cuidar das suas coisas, ter tudo limpo e organizado. Isso, E outra coisa é o lugar que você vai, o ambiente que você trabalha. Isso transpassava o seu ambiente familiar e ia para o seu trabalho, ou você era desleixado e aprendeu que
que poderia melhorar nisso? No início era péssimo, né? Porque a mãe reclama, questiona, eu achava aquilo muito exagerado. E como sempre fui de estudar muito, me aprofundar em meu mundo de estudos, fazer uma coisa, curiosidade, né? Eu tenho curiosidade com isso, com aquilo, quero saber sobre muitas coisas ao mesmo tempo, então eu era bagunceiro, não era sujo. Nunca fui uma pessoa assim, digamos, de sujeira, até porque minha mãe não me permitia isso. Ela era muito, muito mesmo assim, ferrenha nessa questão da cobrança. Mas eu era bagunceiro, as coisas ficavam fora do lugar. E isso que eu chamo de perturbação, né, entre aspas, né, foi excelente para mim, para o meu desenvolvimento. Então, eu fui crescendo com essa questão de organizar tudo. Não aprendi muito não sobre organizar, mas a parte de limpar eu aprendi, entendeu? Então, minha mãe realmente foi o pontapé mesmo inicial para a minha vida. Foi ela que garantiu praticamente o futuro que eu tenho agora com a Twowash. Minha mãe mesmo. Ela é a base de tudo. Sua mãe ainda está entre nós. Está entre nós, tem 73 anos, tem mais energia que nós, entendeu? Imagino, viu? Porque eu até falo isso com os meus aqui, dormindo o tanto que eu durmo, comendo... Isso, eu acho que ela deve estar muito melhor que eu, com certeza. Isso, minha mãe, ela é fitoterapeuta, massoterapeuta, 73 anos, passou no concurso público de agente de saúde depois dos 50 anos, continua em plena atividade, viaja pelo Brasil de vez em quando pelos programas do governo, para lá e para cá, do governo de lá da prefeitura de Laranjeiras, né? Na verdade da prefeitura, aí ela fica rodando para lá e para cá, tem vários cursos da UFS, é uma pessoa muito inteligente, entendeu? E tem muito mais energia que eu, é a fonte da positividade, de luta, de paciência. Você fala com ela sempre? Fala, quase toda hora, pelo dia, telefone. Então, daqui a pouco ela vai te ligar aí, né? Minha mãe... Vou mandar uma mensagem. É o máximo. Acho que ela sabe que eu estou aqui também. Deve saber, com certeza. Eu acho que se ela não souber, ela liga já para descobrir. Aí você, aprendeu com sua mãe esse zelo pela limpeza e pelo cuidado. E aí, mas na adolescência não teve nada de profissional de limpeza. Você só foi um cara normal e aí... Eu trabalhei com várias atividades. Por exemplo, uma coisa curiosa, quando eu tinha 14 anos, foi que eu comecei a empreender. Eu vi que um ferro elétrico de casa tinha pifado. Então, eu desmontei e descobri que era uma questão simples. Eu remontei e já saí divulgando para todo mundo na rua. Eu conserto ferros elétricos. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Porque o pessoal começou a me contratar, né? Aquela coisa, R$5, R$10, assim, o equivalente, né? E foi assim que eu comecei minha carreira, entendeu? De empreendedorismo. Na verdade, até então, sua carreira de consertar ferros elétricos, né? Isso, ferros elétricos, Aí depois eu fiz outras coisas e à medida que eu fui evoluindo, trabalhei em loja, trabalhei como vigilante de carro forte, trabalhei como chefe de segurança, quase tudo foi relacionado à segurança. Pré-caju, forró-caju, vários eventos aí, fui evoluindo nisso, naquilo. Aos 17 anos comecei a trabalhar com eletricidade, consertar também. Aprendi numa tarde um monte de coisa numa casa e disse eu sou eletricista, comecei a ganhar dinheiro com isso, sempre busquei esse tipo de coisa. Depois me tornei funcionário público, só que de uma área muito perigosa, né, que eu fui agente do Senan. Enfrentei um bocado de rebelião e depois me meti a ser assessor de comunicação do sindicato. Aí, um dia, com minha ex-mulher sentada assim, eu olhei para o sofá sujo e disse, isso se lava? Foi daí que surgiu a Twowash. Isso se lava? Essa curiosidade fez com que eu me aprofundasse no conhecimento, estudei muito sobre química, uma série de coisas. Entrei na universidade para fazer química, passei um ano na Pio-10 ainda estudando química, me empolguei muito com a química e até hoje eu trabalho há 11 anos com isso. Entendi. Vamos só com calma. Só para eu entender, assim, bem detalhado. Você falou da questão de saber que você consertava ferro elétrico e tal. Isso. E eu, assim, você falando, eu comecei a imaginar. Eu também tinha um pouco disso, né? E as crianças e adolescentes, a gente não... Vamos lá. A gente não está na mesma época, né? Eu acho que você tem aí... Passei dos 45. Passou dos 40, eu tenho 30 anos. A gente não viveu na mesma década, mas assim, foi próximo. Próximo. E a gente tinha muito isso, a criança de pegar um controle e consertar, e pegar apanhava, porque às vezes quebrava e não consertava nada. No seu caso, você teve sucesso, que você até vendia esse serviço de consertar ferro elétrico. Mas hoje isso se perdeu um pouco, né?
As crianças de hoje não têm mais essa curiosidade, né? Onde você acha que essa linha foi rompida? Eu acredito que assim... Eu tenho minhas teorias, mas eu queria ouvir de você. Eu acredito assim que o que é positivo também trouxe um grande teor de negatividade, né? Por exemplo, o que é positivo? O avanço da tecnologia, da ciência em si, ajudou em muita coisa. Em diversos âmbitos assim, de nossa sociedade, a gente realmente conseguiu evoluir bastante. Mas isso também tirou a curiosidade. Hoje em dia é muito mais fácil. Por exemplo, eu lembro de eu mais novo, se eu queria descobrir uma coisa, eu pegava um livro antigo e começava a ler, porque eu não tinha fonte de conhecimento. Hoje nós temos um acúmulo de conhecimento nas redes sociais. Tem conhecimento tão grande, tanto conhecimento, é tão demasiado que parece que o nosso cérebro não dá conta, transborda, e as crianças elas se desapegam. Aí ficam nos videogames, entendeu? Você chega em aplicativos do tipo TikTok, por exemplo, você a cada segundo, você mudando de imagem, você muda de assunto, não tem foco em absolutamente nada. Então você não cria uma perspectiva precisa sobre nada, né? Você simplesmente parece que enxerga tudo ao mesmo tempo e não entende absolutamente nada. O cérebro não dá tempo de traduzir nada, entendeu? Eu acho que esse avanço tecnológico acabou também sendo uma involução pessoal para muita gente, né? Mas eu concordo, mas aí eu vou colocar um outro ponto. Nessa linha de pensamento, você não acha que hoje, talvez até a gente também, só não está sabendo lidar com isso? Porque a evolução tecnológica ela vai sempre ascender. E eu acho que a gente tem que se reorganizar para isso. Isso. É óbvio que ela cresce muito mais rápido do que a gente entende como ela funciona, isso é nítido. Mas você não acha que a gente só precisa não atrasar a evolução, mas você não acha que a gente só tem que entender esse processo primeiro? Eu acredito nisso também. E para isso é necessário que a pessoa tenha o autoconhecimento, né? É necessário a gente saber exatamente o que quer, perceber, né? A questão é que assim, todo mundo, para qualquer tipo de assunto, a gente parte de um referencial. Há um referencial para tudo, do meu ponto de vista, né? Por exemplo, a mãe da gente nos direciona para um caminho, o pai da gente para outro caminho. Mas se os pais, por exemplo, eles não estiverem bem orientados, os filhos que estão chegando aqui agora, eles também não sabem para onde vão, entendeu? Eu tento fazer isso com os meus filhos, por exemplo. Às vezes eu sento aqui e eu converso com eles a respeito da tecnologia, apresento, é legal, mas eu também procuro mostrar o mundo real, outro mundo que não é virtual, e que ele saiba fazer a diferenciação. Você vai entrar na internet e você estuda sobre um assunto específico. Eu quero estudar sobre física, se aprofunde na física. E outros assuntos você pega assim, de maneira aleatória, para ter o que falar em algum lugar, mas não necessariamente se concentrar em todas as coisas ao mesmo tempo, que não tem como, entendeu? Precisa mais de foco. Mas é bom, entendeu? Aquela questão de você ter, conhecimento, do meu ponto de vista, é como se fosse bênção e maldição ao mesmo tempo. É como dinheiro, bênção e maldição. É como se você tivesse uma arma na mão e não sabe como atirar. Você tem a munição correta, a arma correta, o posicionamento correto, mas você não sabe atirar. Você atira e erra o alvo. É a mesma coisa com conhecimento. Você pode ter milhões de livros à sua disposição e você não sabe nem por onde estudar, não sabe o que estudar e para que estudar, e acaba você se perdendo completamente. Cheio de conhecimento e de nada ao mesmo tempo, vazio. Entendi. Agora, a ignorância meio que também não é uma bênção, é uma maldição. Eu acho que eu era mais feliz quando eu não sabia de certas coisas. Eu concordo também. Tanto que a gente vê interior. A gente chega no interior e diz, interior brabo. É perfeito o interior. Eu gosto também. As pessoas na sua inocência... Olha, macaxeira mesmo no interior com café. É perfeito. Eu não estou nem ligando para a tecnologia. Não, minha esposa é de Monte Alegre. Minha esposa não é de Monte Alegre, deixa eu só reformular. Minha esposa é de Arapiraca, o pai dela mora em Monte Alegre. Quando vamos para Monte Alegre, eu meio que dou uma desligada mesmo. Eu demoro a responder. Na verdade, eu sou um pouco assim, meio, não vou dizer offline, mas eu tenho Instagram, como todo mundo tem, só que eu não sou muito de ficar ali subindo o feed. É uma coisa minha, não estou dizendo que isso é errado. É como a gente falou, né? Talvez seja só uma forma de reorganizar essa questão. E talvez é por isso, talvez não, tenho certeza que seja por isso que hoje, os guris de hoje não tem a mesma vibe que a gente, velho. Isso, Os guris de hoje é mais frenético, mais... E acaba perdendo algumas coisas, né? Como, por exemplo, essa questão do empreendedorismo, né?
Logo você já virou essa chave, viu que tinha um ganho, começou a seguir, e isso aí hoje chegou a ser o seu ganha-pão, né? Isso. Tem certos princípios também, sabe, que eu carrego, que eu acho interessante. Questão de princípio. Eu até estou vendo aqui um dos livros que tem aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Tem 2 assuntos interessantes que eu acho interessante nesse livro, assim, que é assim, fala sobre a ética da personalidade. Esse livro fala exatamente sobre isso, a ética da personalidade e a ética do caráter. Nós estamos muito envolvidos com a ética da personalidade. É aquela questão de aumentar o feed, entendeu? De você ser agradável, apresentar o melhor possível, ser o mais inteligente, o mais autêntico, mais original em tudo. Sem defeitos. Sem defeitos o tempo todo. Que gosta de animais, que não tem preconceitos de nenhum tipo, entendeu? Que não é machista. Que não é machista, politicamente correto, entendeu? Essas coisas todas. A gente tá muito... Isso é ética da personalidade. Tem a ver com imagem. Mas isso é errado? Não, não é errado, entendeu? Ajuda muito, ajuda a vender, por exemplo. Você tem um serviço... Mas a ética do caráter é diferente. É todo baseado em princípio. Baseado em princípio mesmo, profundo. Por exemplo, não importa, por mais que você seja premiado, se você for premiado de maneira errada, uma propina que te pagam, né? Para você sair do seu princípio, você não sai. São pessoas de caráter muito seguro. Acho interessante. A pessoa me pergunta, como é que você consegue lidar com tecnologia? Minha filha mesmo, de 19 anos, ela pergunta, pai, como é que você é mais velho que eu, lida melhor com tecnologia do que eu? Mas porque eu sei separar as coisas. Eu, por exemplo, eu carrego princípios familiares, princípios cristãos e princípios da arte marcial. Isso não é conservadorismo, não? É um pouco de conservadorismo. Eu acho que é necessário conservadorismo, né? Eu sou dessa vertente de que tudo é válido, dentro da medida certa. Mas isso não é uma contradição do conservadorismo, que tudo é válido, não é que tudo pode? Não, o conservador já não é o contrário? Não é nem poder, né? Aliás, poder pode, né? Você não deve tudo, né? O que é necessário, assim, digamos assim, de você ter no meu ponto de vista, assim, uma espécie de, digamos assim, uma experimentação. Tem coisas que são experimentadas mesmo na prática, você vai lá e toca naquilo, e outras coisas você experimenta por intermédio do olhar externo. Olha, aquele ali está fazendo uma coisa que está se dando mal. Eu entendi o que é o mal, eu sei o que ele está fazendo, mas eu não vou fazer esse tipo de experimentação, não, entendeu? Não concordo. Se você vê que alguém está se dando mal, não vá, entendeu? Não vá. Outras coisas tem que experimentar mesmo, de fato. Pegar, tocar, não gostei, entendeu? Então, eu gostei muito, entendeu? É necessário, nesse sentido que eu estou falando, né? Você ter, assim, uma perspectiva geral sobre o mundo, mas também ter definições próprias, o que é que eu quero exatamente. Eu conheço um monte de coisa, mas eu quero seguir só essa linha, essa e outra, entendeu? A autenticidade também é isso, entendeu? Entendi. Não precisa seguir tudo. Deixa eu só ajustar seu microfone aqui que... Tá ruim o áudio. Não, é porque fica distante, pô. Ah, pronto. Aí você tem que falar mais de perto. Ah, pronto, tá bom. Mas sim, continue. Então é só isso. Então, assim, essa questão, no meu ponto de vista, de autenticidade tem a ver com isso. Você pode conhecer tudo de maneira geral e fazer escolhas pelo coração, usar a emoção nas coisas também é necessário. Já vou falar de outra questão, a música, né? Mas isso tudo é princípio seu, no caso? Princípio meu. Só para reorganizar aqui. Porque assim, funciona para mim, né? Mas com certeza cada um tem seus princípios, tem sua forma de ver o mundo, né? Sua forma de ver o mundo, entendeu? Eu não me considero tão conservador assim, não. Talvez seja porque eu nem sei o que é conservadorismo direito. Por isso que eu te perguntei. Essa parte de conservadorismo também, eu não sei, porque hoje está em alta, é até um assunto muito delicado para estar falando, né? Pode falar, velho. Que pode atingir certas outras questões aí, mas assim, esse conservadorismo, como eu vejo, é muito radical, extremista, entendeu? De um lado ou de outro, entendeu? Sem levantar a bandeira para um lado, sem levantar a bandeira para o outro. Acho que qualquer extremo é ruim. Qualquer extremo é ruim, né? Eu acho que isso... Eu acho não, para mim isso é uma coisa assim... cabal que fala, né? Isso, porque o extremo, ele é ruim de todas as faces. O extremo não dá espaço para opiniões, entendeu? O extremo não dá espaço para perspectivas diferentes. O extremo também não faz com que a gente aprenda nada. Não é democrático também. Não é democrático. Você quer aprender alguma coisa, você tem que beirar os dois lados, pisar nos dois mundos, observar as coisas com de diversas formas para você ter uma opinião razoavelmente, né, organizada, para você viver bem. Mas o extremista não. O extremista, ele é arrogante, entendeu? Ele é, digamos assim, ele impõe, ele é um ditador, querendo ou não. Agora, nessa realidade aí do cara que vive esses extremos, sei lá, seja de esquerda, de direita, enfim,
o cara que vive esse extremo aí, para ele aquilo é correto, velho. Então ele não vê aquilo como errado, né? Isso, Ele e os seus seguidores. Então, isso é uma ótica nossa que não somos essa pessoa, mas para o cara isso é correto. E segue, se não seguir, irmão. Por exemplo, tenho princípios cristãos. De maneira geral, independente de denominação religiosa, os cristãos bebem da mesma fonte. Claro que cada um tem suas interpretações, cada religião, cada doutrina, dogma é diferente. Mas, no geral, cristão é um só, né? Se for seguir os fundamentos bíblicos, os fundamentos assim do cristianismo. Aí algumas pessoas perguntam, tal coisa é errada? Dentro do cristianismo, da perspectiva do cristianismo, é errado. Mas a pessoa lá tem o direito de escolher se mantém nesse cristianismo ou não. Então, do ponto de, é um assunto polêmico, vamos falar, né? Vamos falar da homossexualidade, certo? Eu ia falar de um assunto mais polêmico, mas vamos para esse. Pronto, homossexualidade. Depois eu falo o meu. Aí a pessoa pergunta assim, você como cristão, você concorda com a homossexualidade? No ponto de vista cristão, não. Porque até onde eu li, até onde eu sei, Deus condena que homem se deite com homem e mulher com mulher. Então, não concordo com isso. No ponto de vista político, social, eu concordo. E o próprio Deus também concorda, porque é livre-arbítrio. Como é isso? Ele tem direito de fazer o que ele quiser com a vida dele. Não importa os resultados. Eu também concordo com isso. Mas ele tem o direito. É assim, aí por isso que eu digo, e você protege bandeira? Não, eu não protejo bandeira da homossexualidade. LGBT, nada, eu não protejo essa bandeira, eu protejo as pessoas por trás dessa bandeira. O direito das pessoas poderem se manifestar do jeito que elas quiserem. É esse direito. É assim, eu não sei quem foi que disse essa frase que eu achei interessante, que é, eu não concordo com o que você diz, né, mas eu luto, né, para que você tenha o direito de dizer. Entendeu? Então você é livre para dizer o que você quiser dizer. Mesmo que eu não concorde, mas você é livre para expor sua opinião. Entendeu? Essa é a ideia. Então é isso que eu defendo. Liberdade de expressão, na verdade. A liberdade de expressão. Essa é a liberdade. Desde que não atrapalhe o outro. Está em alta esse debate agora, isso, né? Está muito em alta. Da liberdade de expressão de uma forma geral, né? Inclusive, temos todos esses... Eu não vou usar nenhum adjetivo, mas... Essa situação com o Alexandre de Moraes, Elon Musk e tal. Não sei se você está acompanhando isso aí. Estou acompanhando bastante. Tá. Você está de que lado, meu irmão? Porque o Brasil está meio assim, né? Preto no branco. Ou você é Alexandre de Moraes ou você é Elon Musk. Primeiro, eu estou do lado daquilo que muitos dos radicais defendem, só que eu defendo de outra maneira, por exemplo. Então você não está do lado dos radicais? Não, eu sou brasileiro, entendeu? Tá. Então eu defendo o meu país, as minhas leis, minha Constituição. E assim... São erros, mas que fazem parte do meu bando de cá, entendeu? Eu sou brasileiro, então os erros de cá eu resolvo aqui dentro da minha casa. Não quero que ninguém de fora interfira. Elon Musk até hoje eu não consegui entender por que ele está se metendo num assunto que não pertence a ele, entendeu? Primeiro, ele é africano, vai para os Estados Unidos... Ele é africano? Ele é africano. Não, Elon Musk não é africano. Ele não é norte-americano, não, ele é da África. Ele nasceu na África? É isso? Depois pesquisa aí. Ele é da África, aí ele entra nos Estados Unidos e vem mandar no Brasil. Entendeu? Ele está totalmente deslocado. Mas ele veio mandar? Como é que é isso? De certo modo, não é porque ele quer, por exemplo, aplicar uma lei que é usada nos Estados Unidos no nosso país. Mas, na verdade... São constituições diferentes. Na minha total leiguice, nem sei se essa palavra existe, e ignorância... Você tem o direito de dizer errado ou não. Pronto. E você já disse que é a favor de que a pessoa tenha o direito de fala. Isso, pelo que eu vi, o Alexandre de Moraes, ele queria, de uma certa forma, limitar o X, né? O X, né? Limitar, E aí, ele, como dono da Big Tech, de uma certa forma, não aceita que certos, vamos dizer assim, botar entre muitas aspas, né? Restrições sejam colocadas dentro de uma rede que é dele, né? Que é dele. Claro que a rede tem que seguir os padrões brasileiros, mas já foi aí constatado de que muitas contas foram derrubadas ilegalmente. Enfim, tem todo um background aí mais complexo. É meio complicado, É aquilo que eu estava falando, assim, existe um conflito entre a nossa Constituição, nossos costumes pessoais, assim, pessoais não, a nível nacional, né, nossa nação, e os costumes de outras nações. As constituições, por exemplo, são feitas com base nos costumes também. Se você for analisar a Constituição da Inglaterra, a rainha da Inglaterra é como se fosse
tudo, né? Entendeu? Como se fosse uma deusa adorada quase, entendeu? Aqui no Brasil já não é, entendeu? Os Estados Unidos têm uma democracia um pouco diferente da democracia brasileira. Somos democratas, mas a diferença é enorme, entendeu? Por exemplo, nós obedecemos os direitos humanos. Os Estados Unidos também estão lá, mas não obedecem, entendeu? Cada um age de um jeito, entendeu? Então, eu acho muito indevido quando pessoas... Duas coisas que eu acho indevidas é quando pessoas de fora interferem na nossa democracia, na nossa soberania, que nós somos soberanos, e é necessário a gente entender isso. E outra coisa que eu acho muito errada é, nessa questão desse contexto todo, o próprio brasileiro não se autopreservar, né? Se autocolocar como soberano também, entendeu? Os outros querem se meter e a gente aceita tranquilamente. A gente vive tipo, os Estados Unidos, que são isso, são o bem, né? A gente assiste televisão e pensa assim, não é, né? Cada um do seu jeito, cada um no seu quadrado, cada um com sua cultura. É assim que eu vejo, entendeu? É só isso. Entendi. Agora a pergunta polêmica que eu ia fazer, que você falou de cristianismo aí, eu não podia deixar de falar sobre isso. Meu irmão, e os nefilins, fica onde dentro disso? Rapaz, É porque você falou que tinha princípios cristãos, e aqui em off você falou que acredita que os nefilins existem. Que os nefilins, até onde muitos de nós, acho que você não sabia, mas muitos de nós assim sabemos, né? Eu não sabia, nem essa palavra existia. Os nefilins. Como uma queijadinha aí, poxa, pegar um café. Você toma café não, né? Não. Nefilins, até onde eu estou sabendo, eu acho que a maioria dos cristãos também, independente de sua vertente religiosa, tem água. Eles são o fruto, né, dos anjos caídos com as mulheres da terra. Então, quem nasceu foram nefilins, são pessoas quase que abominações, digamos assim, né? As anomalias. Eu vejo isso nos filmes que chama semideus, né? Semideus, E até onde eu sei também, isso foi criado, essa questão de semideuses como os deuses do Olimpo, da Grécia e tudo, foram criados com essas ideias, né? Mas não fica só aí, não. Outras culturas também trabalham com semideuses, só que os nomes são diferentes. Mas você acredita nos nefilins, que eles existem e estão aqui agora olhando pra gente? Eu acredito mais nos nefilins do que em Zeus, entendeu? Do que em Eros. Mas você não era cristão, pô? Eu sou cristão, entendeu? Eu acredito, justamente pelo cristianismo, mas isso não é antagônico, não? O quê? Cristo de um lado e os nefilins é tipo, sei lá, uns anticristo. Que não existem, é só coisa de filme. Eu acredito que eles não tenham mais influência hoje. Eu também não sei falar com profundidade sobre isso, mas que eles não têm mais influência hoje. Isso está catalogado em algum lugar, está escrito em algum lugar que eles existem? Tem livros apócrifos que falam sobre isso, tipo o livro de Enoque. Né? Que é livro apócrifo? São os livros que não estão assim dentro do... Acho que é entre o canônico e o Pentateuco. Também é outra coisa que eu sou meio atrapalhado. Você acredita numa coisa que você não está nem com toda certeza. Você falou uma coisa aí, eu vou até falar uma coisa que eu nunca falei publicamente, assim. Fale. Falei para você, né? Para esse público daqui, eu falei, esse público pequeno, você, eu e uns dois aqui. Mas assim, é que nós, por exemplo, ocidentais, né? Brasil, por exemplo, né? Em seus 524 anos, às vezes se acha muito conhecedor, né? Se acha muito conhecedor de espiritualidade, cristianismo, uma série de coisas, e querem rebater países como a China, que tem mais de 5.000 anos de história, entendeu? Verdade. Então existem outros países que são antigos, né? 3.000, 5.000 anos, é muita coisa. Os orientais sabem muita coisa, né? Mas assim, você fala que o Brasil tem 524 anos, mas Brasil como a gente vê hoje, né? Porque já tem uma galera aqui já muito antes de... Então vamos conversar com essa galera, né? Por exemplo, os índios, né? Essa galera existiam aqui, então, né? Essa galera tem um conhecimento espiritual muito superior, né? Do que essa galera que hoje, como você fala, né, quer debater espiritualidade, que só tem 500 anos, de civilização organizada, né? Eu nem sei se, na verdade, eu tenho medo de falar isso, mas vou falar também, que eu acabo falando. Espero que os cristãos que estão aí, né, eles não me vejam como um... Só fala perto do microfone, que eu acho que tá... Não me vejam como anticristão, né? Por exemplo... eu acredito que Deus não seja com essa perspectiva que a gente vê mesmo, entendeu? Existe o Deus Todo-Poderoso mesmo, o Criador de tudo, talvez não seja como a gente imagina. Como a gente imagina nas religiões que são... Com certeza não. Não vejo assim, porque, vamos lá, se nós temos um Deus Criador de tudo, e a Terra
um ninho só, onde todo mundo habita, Deus não enxerga, por exemplo, o brasileiro diferente de como ele enxerga um chinês, um coreano, um australiano, um italiano, entendeu? O Deus que, pelo menos assim, até onde eu consigo absorver, é um Deus que pega todo mundo, não faz acepção de pessoas, ele aceita todo mundo, com os seus erros, sabe que todo mundo é pecador. Acredito também que o Jesus Cristo, que morreu por todos. Será que, por exemplo, hoje está tendo uma guerra muito grande entre o cristianismo e as religiões tribais, que são, né, os candomblecistas, os umbandistas e outros por aí e tal. Aí eu pergunto, será que Deus vê com a mesma perspectiva que nós os cristãos vemos? Nisso até eu vou falar de uma coisa polêmica mesmo. Eu acho que o cristianismo é que tem meio que destruído nossa nação. Entendeu? Sou muito radical em dizer isso, mas eu acredito sim que o cristianismo. Porque você notou, já havia em algum lugar, publicamente falando, alguém da Umbanda tentando destruir a cultura do outro, tentando se meter na vida do outro, entendeu? Dessa forma, politicamente, perturbando as igrejas. Não, a gente vê cristãos, os pseudo-cristãos, não são cristãos, que estão muito preocupados com as religiões alheias, com a sexualidade alheia. Então é pseudo-cristianismo, né? Pseudo-cristianismo. Porque veja assim, como eu falei para você, eu sou cristão, não concordo com a homossexualidade. Beleza, eu não concordo. Mas como sociedade... Como sociedade, sim. Os homossexuais são seres humanos, filhos de Deus, criados pelo mesmo Deus. Entendeu? Criados pelo mesmo Deus. Então, assim, eu acredito que ele é visto por Deus, os homossexuais são vistos por Deus como Deus nos vê. Entendeu? E também... porque é uma polêmica atrás da outra, né? Essa questão até da homossexualidade, por exemplo. Esse é um dos exemplos, né? Aí vamos para outra. A questão também de religiosidade é a mesma coisa. Eu sou cristão, tem que ser desse modo e tal. Todo mundo, será que todo mundo tem que ser cristão? Entendeu? Isso é para o cristão, é a perspectiva do cristão. Eu sou artista marcial, por exemplo, eu treinei Kung Fu a minha vida toda. Então, eu vou aconselhar, todo mundo no Brasil tem que obrigatoriamente treinar Kung Fu. Não, e o Karatê fica onde? Onde é que fica o Taekwondo? As outras artes marciais. Todo mundo tem que ser Kung Fu, porque eu sou Kung Fu. Quer dizer, eu pertenço a uma religião de base evangélica, que também é polêmica, que eu sou mormon. E o Testemunho de Jeová fica onde? O Adventista do Sétimo Dia fica onde? O Batista vai ficar onde? O Católico fica onde? Entendeu? Deixo de ser cristão? Será que eu deixo de acreditar em Jesus Cristo por causa disso? Entendeu? Cara, sobre isso eu não julgo, não. Em relação ao homossexualismo, também da mesma forma. Por que eu não julgo? Porque eu não ensinei como Deus a julgar. Isso, Porque eu não posso, na minha concepção, eu não posso partir de um pressuposto que é safadeza, que porque o cara está ali inventando, que tirou aquilo daquela cabeça. Ou eu posso ser eu estou sendo até um pouco ousado em dizer, se ele escolhe ou não, eu não posso julgar isso. Eu não posso partir desse pressuposto, porque é uma coisa da consciência dele. Isso. Eu, como sociedade, é uma visão de mundo minha, vou respeitar. E Deus é quem vai julgar. É quem vai julgar. Porque eu tenho certeza que, assim, como a sociedade ela é organizada e como o preconceito muitas vezes é grande, eu acredito que se eles tivessem que escolher ser homossexuais, aí é uma visão minha, eu acho que eles não iriam escolher, porque é muito difícil, velho. É sofrido. É muito difícil. Sofrido. É muito difícil hoje você ser homossexual. É difícil. Então, eu acho que se eles tivessem que escolher, eles não escolheriam. Porque eles não iam querer sofrer. Então, como é que Deus julga isso? Ele nasceu assim, na minha visão. Isso também. Tem a mesma visão. E aí, como é que Deus julga isso? Eu não sei. Então, quem sou eu, para julgar isso aí? Em relação ao homossexualismo, né? E em relação a essa questão da diversidade, eu acredito que Deus... nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso. Por isso que você falou até assim, eu não sei como é Deus, será que ele é desse mesmo jeito que ele é representado, que ele é demonstrado? Eu vou muito por essa linha. Ele é a imagem, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, o que eu posso, sei lá, imaginar é que é uma pessoa, e eu não posso dizer uma pessoa, né, é modo de falar, mas
não sei se é um homem ou uma mulher, também não sei. Isso aí é uma outra polêmica. É outra Se polêmica. Deus é homem, se Deus é mulher, é uma outra parada. Eu acho que talvez ele não se defina nessa linha, mas talvez seja um ser que tenha olho, 2 olhos, um nariz. Isso, é. Eu acho que na imagem e semelhança, eu acho que é por aí, mas eu falo isso num terreno de completo desconhecimento e ignorância. Talvez também certas coisas não tenham a menor importância. A menor importância. Eu vou usar como exemplo arte marcial, né? Até que é uma coisa que eu aprendi, o princípio. Não estou falando de luta, não. É o princípio. Lutador, eu sou fraco, mas o princípio. Você analisa assim, um soco é apenas um soco, é o que o Bruce Lee dizia. Um chute é apenas um chute. Então, você analisar assim, qual foi o soco que ele deu? Aí a pessoa dá um nome japonês para o soco. Aí o outro, de outra arte marcial, dá um nome coreano para aquele soco. O outro dá um nome tailandês para o soco. E no final tudo é soco. Então é mais ou menos assim. Então, a expressão da arte marcial seria socar, chutar, defender, chute, defender, soco, entendeu? Dar um rolamento, seria a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Então, o que importa mais é a essência. Numa briga real, você não vai ficar aqui contabilizando quantos catis, quantos catas você utilizou, a técnica tal, se era da garça, do leão, do não sei o quê, não. Do panda. Do panda. Eu só falei isso porque eu não entendo nada de luta. Só falei isso por causa do filme Kung Fu Panda. E o pessoal me chama disso, não sei porquê, deve ser por causa da minha barriga. Não, porque você é moreno, com certeza. Deve ser. Deve ser isso. É outra polêmica. Mas assim, então, mas não importa. O que importa é que na hora de um combate real você precisa usar suas ferramentas, que é soco e chute. Basicamente é isso, se defender, se esquivar para lá e para cá, independente do nome. Questão de música. Eu escuto diariamente, quase que 24 horas, o blues. Já escutei blues brasileiro, blues francês, blues, todo tipo de blues. Estados Unidos, história do blues. A pessoa pergunta, você é fã de quem? Diga aí uma lista de nomes. Às vezes nem lembro desses nomes. Eu lembro do blues, que ele é feito na pentatônica, entendeu? Ele é feito em 12 compassos. A história dele conta a questão da melancolia, porque é por isso que é o nome blues. Conta a história de negros pós-escravidão. E eu me concentro nisso. Aí as minhas histórias pessoais eu conto baseado nesse estilo. Agora, foi Eric Clapton, sei lá. B.B. King, vai ter uma coisa parecida e tal. Eu não ligo. É assim que eu enxergo Deus também. Não enxergo Deus pelo... Deus ele é batista. Entendeu? Deus é batista. Deus é brasileiro, as pessoas têm eu isso. Eu não acho que Deus tem placa de igreja, não. Não tem placa de igreja nenhuma, entendeu? Eu acho que não. Eu acho não, eu tenho certeza que não. Então, eu não vejo por essa perspectiva. E acho que seria muito mais fácil se a gente vivesse simplificando as coisas, não complicando. Outra coisa de Bruce Lee, filosofia pura, né? Que ele diz assim, a vida é um decréscimo diário, tire tudo aquilo que é desnecessário. É tirar, não é nem acrescentar. Às vezes é só uma questão de tirar, é coisa básica. Então você chega assim, por que que eu perguntei para minha filha, por que que você se levanta num ônibus para dar lugar a uma senhora de idade? Pai, eu sou uma pessoa jovem, estou vendo que uma senhorinha tão frágil pode cair. Minha filha não precisa da lei federal e tal, que explica que o idoso, não. Ela apenas tem um princípio nela. Isso, bem assim o cristão devia pensar desse modo. Por que que eu não devo machucar aquele ser humano? Porque você não tem direito sobre ele. Por que você não tem direito de reprimir a expressão dele? Por que você não tem direito sobre ele? Por que você não pode botar um som alto na vizinhança? Porque eu não posso perturbar o vizinho, tirar o sono dele, ele está querendo descansar, entendeu? Uma senhora de idade está doentinha, ela não precisa estar ouvindo isso. A música também que eu estou ouvindo, o outro não é obrigado a ouvir. E são princípios que não precisam necessariamente de placa de igreja, da lei federal tal, que determina tal coisa. Isso é fundamental de uma convivência em sociedade. Convivência em sociedade. Então eu vejo Deus assim. A gente pratica Deus sendo do bem. Entendi. Do bem, tolerância. E sem fazer esforço, né? Sem fazer esforço. É tão simples. Eu moro numa comunidade pobre. Tem de tudo. Qual é a sua comunidade? É a Madre Paulina, né? Que é ali aos arredores do Conjunto Eduardo Gomes. E o Madre Paulina tem de tudo. É uma comunidade de pessoas pobres, pessoas não tão abastadas. E tem de tudo. Claro que a gente vai encontrar ali droga, a gente encontra bebida alcoólica, a gente encontra prostituição também, mas não existe, a maioria das pessoas são boas. E por que é que eu consigo chegar pela madrugada e falar com todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite? Porque eu faço justamente esse básico.
Bom dia, como vai? Sua família está bem? Seus filhos? Eu não fico perguntando, você é gay? Você é bolsonarista ou você é lulista? Que não te interessa também, né? É, isso. Todo respeito, Pois mas é. não é, Qual é a não sua cabe. religião? Entendi. Entendeu? Para que isso? Entendeu? É justamente, não cabe. Então é muito fácil conviver quando você se preocupa com você mesmo. E você só sai da sua linha, do seu posicionamento, quando você vai ajudar outro. Se é para atrapalhar, saia. Não entre nessa, entendeu? Aí por que é tão fácil? Pronto, você mesmo, eu conheço você pessoalmente. Por que é fácil conviver com você? Porque você não se mete na vida de ninguém. Pouco me meto na Aí eu não brigo com você, por quê? Porque ninguém se mete na vida de ninguém. A gente se respeita, entendeu? Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. Assim E se funciona. você. Aí pode dizer que é clichê e tal, mas na minha visão de mundo, velho, você só participa para acrescentar. É, isso. E aí eu tenho muito esse lance com a crítica, né? A gente tá até conversando sobre isso aqui, que eu gosto mais de ouvir a crítica do que o elogio. Mas é porque, para mim, acrescenta. Acrescenta. Não é uma arrogância de, eu sei que eu sou bom, não quero ouvir elogios. Mas é porque, assim, acrescenta na pessoa. Então, se você vai participar da vida de alguém, que seja para acrescentar. E aí você fecha os olhos para o resto das coisas. Se é isso, se é aquilo, a placa de igreja. Eu acho que eu estou entendendo os seus princípios. É isso. Acho que é essa linha. Eu vivo assim. Pronto, eu vou aproveitar e citar o patrocinador aqui do meu lado, o GSR, no caso. Né? Apareceu na estante aí. Eu estive numa aula, na dinâmica da aula de Everton, que ele pergunta justamente isso para os seus alunos, no bombeiro, né? Perguntou sobre essa questão dessa... Como é que ele enxerga? Você estava como aluno, então? Eu estava como aluno, né? Nesse momento eu estava como aluno. Como essa questão do empreendimento, ele misturou esse tipo de coisa. E eu esqueci o que eu ia falar. Depois vocês cortam isso aí. Que eu perdi a linha de pensamento. Não vai cortar, não. Você estava na sala Na e o sala Everton estava falando justamente sobre isso. Foi. É a questão do participar da vida do outro, né? Sem interferir e fechar os olhos para as diferenças. Isso, e a contribuição, pronto, agora voltou. Dentro da empresa, você encontra uma empresa cheia de defeitos, cheia de problemas. O patrão está com problema com ele mesmo, já tem um desvio de conduta, o patrão é meio arrogante, isso, aquilo e tal. Um exemplo que ele está dando, né? A empresa é desorganizada, o banheiro da empresa é sujo. Eu tenho uma questão da administração muito ruim, os funcionários brigam entre si, uma série de coisas. Quando você entra ali, você entra para influenciar, entendeu? Para você contribuir, para depurar aquele lugar, ou você entra para se somar àquela bagunça, entendeu? Aí eu até citei assim, se eu chego no quartel, de lado do bombeiro, do GSR, cheguei no quartel, aí vou no banheiro, o banheiro está sujo. Eu não gosto de entrar em banheiro sujo, até porque eu trabalho com higienização. E o que é que eu faço? Em vez de sair criticando, eu pego material de limpeza e limpo o banheiro. Por quê? Porque eu quero usar um banheiro limpo. Eu contribuo com todo mundo, mas também meu benefício. Por que é que eu trato todo mundo ao redor, assim, onde eu trabalho, aliás, onde eu moro, com todo carinho e toda atenção? Porque eu quero chegar ali de madrugada em paz. Então a pessoa vai dizer, não, deixa esse cara em paz, esse cara é muito gente boa. Esse cara não mexe comigo. Ele respeita o vizinho, chegou num certo horário, ele baixa a música. E não é nem querer receber elogio, é porque eu ouvi isso recentemente. Quem tem um bom irmão, um bom vizinho, na verdade, quando você é um bom vizinho, você não tem um vizinho, né? Você tem um irmão. Um irmão, né? Porque aquele cara não vai criar problema com você, porque ele quer que mantenha tudo em paz. Embora, obviamente, tem as suas exceções, né? Tem vizinho que é um pé no saco. Mas tem que tolerar, né? A gente não pode... Ou é a diferença, tem que respeitar a diferença. Tem que respeitar, tem essa questão. Isso tudo faz parte dos seus princípios. Eu acredito que, eu estou começando a entender que todos esses princípios que veio de sua mãe lá atrás, essa questão da limpeza, construiu você para to wash. To wash significa o quê? Para lavar. Do verbo, no caso, lavar. Eu sou péssimo em inglês, velho. É para lavar. Higienização profissional. A gente volta àquela questão, a higienização profissional e a higienização amadora. Então, aí você começou a falar que da GSR que você veio para agregar. A To Wash hoje faz um serviço em parceria com a... Em parceria, Por exemplo, uma coisa que eu não quero adiantar mesmo, assim, porque isso cabe mais a ele, né, ao GSR, mas nos juntamos para poder até preservar pessoas por intermédio da limpeza, por intermédio da higienização altamente profissional mesmo, pessoas que são, digamos que, conveniadas ao
GSR. Às vezes um leito em que tem uma senhorinha com a doença terminal, alguma coisa, a gente precisa dar aquela assistência, fazer remoção, levar para cá, levar para lá, para ajudar, levar para o hospital, para uma clínica, um atendimento rápido, para salvaguardar aquela vida da pessoa. Então, a GSR se juntou com a Tio Wash, vice-versa, para que a gente pudesse ambientalizar, deixar o ambiente limpo, totalmente descontaminado. Isso protege a vida, né? Por exemplo, lavar os lençóis, o colchão, a cama onde a pessoa está, fazer uma limpeza, sanitização do chão, das paredes. Então a gente tem essa preocupação então, como é grupo de salvamento e resgate, isso também é um tipo de salvamento, né? Você está salvaguardando a vida de alguém por intermédio de bem-estar, conforto, saúde, entendeu? Então a Tio Wash tem essa dinâmica, olha, essa dinâmica não, esse princípio de preservar a vida das pessoas e se juntou com a empresa certa, né? Eu acho que você está falando com palavras bonitas, mas é tirar o cara da sujeira, né, meu? Tirar da sujeira. Aí nisso também seria bom também tirar da sujeira moral, né? Eu acho que é outro tipo de limpeza aí. Eu queria sanitizar o Congresso Nacional todo. Se eu pudesse, eu queria lavar aquele pessoal todo, varrer aquela sujeira toda que tem ali. Mas o que é varrer essa sujeira? Porque não é só tomar banho, né? Eu sou é uma igual parada bem mais complexa. Não tem aquele pessoal dos melhores do mundo, né? Que são os comediantes, né? Aí chega um deles que vai matar todo mundo. Não, brincadeira, gente. Rapaz, não, pelo amor de Deus. Cuidado com essa fala. Eu vou. É complicado, é complicado. Mas eu entendi. Ali, realmente, em relação ao Congresso Nacional, cara, é um reflexo da nossa sociedade, né? Eu não estou dizendo que o povo brasileiro é corrupto, mas é os nossos representantes. Infelizmente, direta ou indiretamente, um pouco eles são um reflexo do que a nossa sociedade é. Mas eu posso desorganizada, também, né? Eu posso ousar também uma coisa assim. Ousar não, eu acredito que eu esteja certo, né? Acredito, não quero ser o dono da razão. Mas como juntar o cristão, de novo, né? Questão do cristão, com os governantes do mundo? As escrituras falam, por exemplo, que os governantes do mundo estão ali porque Deus permite. E a gente tem que respeitar, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só que o mesmo Jesus Cristo também diz o seguinte: meu reino não faz parte deste mundo. E, por outro lado, também a própria Bíblia fala o quê? Que o mundo inteiro jaz no poder da iniquidade. Quem comanda os governantes, no meu ponto de vista cristão, é o inimigo, não é Deus. Entendeu? Então, assim, Deus pede que nós obedeçamos às leis instituídas, claro, estão ali porque quer, mas que aqueles governantes ali não fazem parte do governo de Deus, não. Aquilo ali serve mais ao inimigo do que a Deus, não tem nada a ver, não. E sabe onde é que a Bíblia corrobora com isso diretamente? Foram 40 dias e 40 noites que o inimigo teve acesso a Jesus Cristo, ficou perturbando ele, noite e dia. E uma das coisas que o inimigo ofereceu foram os governantes do mundo, os governos do mundo. A tentação ali no deserto. Essa foi uma tentação. Então, assim, isso não faz parte de Deus. A gente fica esperando muito que os governantes resolvam os problemas da terra. Eles não irão resolver. Mas você acha que é todos os governantes? Né? Todos, 100%. Corrupção a gente fala da perspectiva de brasileira, né? Como se não houvesse nos Estados Unidos, não houvesse na Europa, tem em todo lugar. Todo lugar tem corrupção. Na verdade, a humanidade é corrompida no geral. Toda a humanidade é corrompida. Desde os mínimos detalhes mesmo, entendeu? A gente está sempre querendo tirar uma vantagemzinha, né? Aqui ou ali, qualquer coisa. É assim, por exemplo, a gente dirige sem habilitação. Isso é uma corrupção. Querendo ou não, é uma corrupção, entendeu? As leis são impostas. Uma forma de burlar ali o que está ali. É uma forma de burlar, entendeu? O remédio... Para um benefício próprio, né? De repente fazer alguma coisa para Justamente. Olha, tem remédios que são controlados, mas sempre dá um jeitinho para conseguir aquele remédio. O farmacêutico libera, ele não podia liberar, mas libera, porque quando envolve o dinheiro, entendeu? Então a corrupção está dentro, entendeu? A gente que é cristão, a gente protege os nossos líderes, digamos, a gente aprende a obedecer os nossos líderes, tipo, seja bispo, seja pastores, nossos profetas, a gente respeita todos eles. Mas eles também são passíveis de erro o tempo todo. Então se um dia você chegar a ser um prefeito, você vai estar sendo, segundo o que você disse,
você vai estar sendo... Eu estaria conflitando, pisando entre... Eu estaria, como a Bíblia fala, comendo na mesa de Deus e do diabo. É assim que eu enxergo. Porque, assim, o povo de Deus, pelo certo mesmo, meu ponto de vista mesmo, não sei se é ponto de vista, eu não sei se realmente é uma interpretação É o que você correta acredita. da Bíblia. É o que eu de fato acredito. É que o ideal mesmo, para que a gente menos se corrompa, é se a gente não se envolvesse mesmo em política. Cara, mas aí eu vou botar um ponto nesse seu argumento. Não estou nem ainda discordando. Mas se o problema está na política, e se o cara bem soubesse, como você falou, nem entrava, vamos supor que todo mundo siga essa regra. Certo. Quem é que governa? Não tem como, não. Não tem como. Não, mas assim... Quem governaria? Quem governaria? Porque a gente precisa... Não cristãos. A nossa sociedade... Entendeu? Não cristãos. Mas esse é o ponto. Se todo mundo seguir... Não, a política... Não dá mesmo. É porque eu tenho uma visão diferente de política, sabe? A minha visão de política ela é mais um sentido amplo. A gente tem políticas em tudo hoje. E aí eu não sei que tipo de política você está falando. Por exemplo, para esse podcast funcionar, ele tem políticas. Claro. E o Papo com Queijo Dia tem políticas minhas, que é a forma como eu quero que ele aconteça. E aí, claro, não é uma política muito democrática, né? Eu escolhi e funciona desse jeito. Tem uns ajustes, mas eu quero desse jeito. Então, não estou falando de uma política democrática, mas estou falando assim, todo canto tem uma política e uma forma daquilo acontecer. A nossa sociedade, o mundo, na verdade, ele se tornou um mundo... a gente saiu de primata quando a gente começou a controlar nossos anseios primitivos. Então, a nossa sociedade deixou de ser, vamos dizer assim, primata, por exemplo, desorganizada, e passamos a ser uma civilização civilizada, quando a gente começou a se organizar. E essa organização se deu através de uma política de como a sociedade deve funcionar. Isso viraram leis, e essas leis elas começaram a funcionar e precisava de representante para que essa boa ordem acontecesse. Então, eu estou só citando para eu chegar no ponto que eu quero chegar. Então, a política ela já existia desde sempre. Desde o primata lá. Eles tinham uma forma de organização. A gente hoje se organiza porque a gente precisa de um representante. Aí o ponto que eu quero colocar é justamente esse. Você não acha que dizer que a política, os nossos governantes controlados por uma força maligna, segundo você, isso não como eu posso dizer, isso não ignora que a gente precisa de representantes, governantes de políticas que façam a nossa sociedade funcionar de um jeito civilizado? Eu chamo política, nesse sentido, como um mal necessário. Precisamos, sim, da política. É necessário. É mal, mas é necessário. Eu não acredito nessa linha de mal necessário, não. Acho que todo mal é desnecessário. Isso, é desnecessário. Mas quando eu digo mal necessário, é porque, assim, mesmo que seja mal, ele precisa existir para alguma coisa funcionar. É como a questão de poder, né? É necessário se ter poder para você ajudar mais pessoas. No caso, por exemplo, nós temos um vereador de bairro, e esse vereador ele precisa de mais poder se ele quiser ajudar mais pessoas. É assim que funciona. É o chamado mal necessário, que eu diria, né? O ideal é que a gente só dependesse de Deus e pronto, mas não é. Deus ainda não veio dominar essa terra. Ele não veio. Então, por enquanto, a gente tem como recurso dominar um ao outro. A Bíblia fala que o homem domina outro homem para a sua própria desgraça. Entendeu? Para você ver. A Bíblia fala sobre isso. Então, o homem que domina outro é para a própria desgraça. Ele, porque querendo ou não, por mais humilde que ele seja, por mais legal que ele seja, bem intencionado, uma hora o orgulho dele vai ficar acima de qualquer coisa. Porque imagine, hoje nós somos pessoas pequenas aqui no podcast, mas de repente a gente passa a ser presidente da república. A gente, no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. O poder é outro, a visão é outra. É tipo, se eu quiser um helicóptero, vem um helicóptero, me pega aqui, vem um avião particular, é aquele dinheiro para tal lugar, vou viajar agora para Taiwan para conhecer em tal lugar, coisas assim. Então, as coisas funcionam muito bem para quem tem poder. E esse poder, quando entra na cabeça das pessoas, as pessoas saem de todos os princípios. Começa a quebrar, não de todos, mas de alguns princípios. Fica um pouquinho, se corrompe um pouco, entendeu? O ideal, eu estou falando de ideal. O ideal é apenas uma coisa que a gente pensa que seria legal, mas que é utópico, às vezes. Mas o ideal seria que a gente não tivesse tanto poder. Seríamos melhores se fôssemos menos poderosos, digamos assim. Mas o poder,
Eu concordo em partes, mas eu acho que o poder ele se dá por uma escassez. Você tem mais poder porque outras pessoas têm menos. Tem menos, é. Então, eu acho que é por aí. É natural, Eu acho é, que... é uma espécie de seleção natural, né? Porque, desculpa, né? Porque às vezes as teorias elas se misturam e a gente fica se contrapondo, né? E é tanto antagonismo e mistura tudo, não é assim mesmo, funciona. E o poder da T-Wash hoje? A T-Wash veio quando? Vamos dar um 360 aqui agora. Vamos lá, vamos voltar. Não, voltar não, tudo faz parte. Pronto. Mas a T-Wash, ela veio agora ou já tem mais tempo? Na verdade, Porque rapidinho, você falou que era servidor público, então lá atrás não tinha T-Wash, né? Não tinha. Servidor público do Senan, ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 anos e meio, de 2009 até 2015, meados de 2015. Dava para ser T-Wash e continuar sendo servidor do Senan? Era assim, eu comecei lá dentro, mas inicialmente era um lava-jato, e eu caí de paraquedas no lava-jato. Alguém queria desistir do lava-jato, só que eu tinha feito essa pergunta antes eu tinha perguntado essa aqui se lava e fiquei só pesquisando. Aí alguém veio com a ideia de, assim, quando eu olhei para o sofá, meu sofá, e disse, isso aqui se lava? Partiu disso, aí despertou a curiosidade e comecei a estudar sobre isso. Só que eu continuei sendo agente do Senan, eu era agente do Senan e continuei lá, funcionário público, e queria um dia me libertar, ser um empreendedor mesmo, independente. O que é que faz um agente do Senan? O agente do Senan a gente até brinca, né? Senan não existe mais nessa palavra. Não, agora virou CASEM, porque o Senan era Centro de Atendimento ao Menor, CASEM é outra coisa que eu não sei. Então o que é que faz um agente do CASEM? O agente de medida socioeducativa, né, que seria o termo mais correto, ou então, melhor ainda, agente de segurança de unidade de execução de medidas socioeducativas. Rapaz, É um nome grande, né? é um texto. É um texto. Então, essas pessoas são responsáveis são os cumpridores, né, do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dentro de um sistema chamado SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Só fala um pouco mais perto do Isso. microfone. A intenção... Tô sem fone, sem referência. A intenção justamente é o quê? É poder salvaguardar a vida desses jovens infratores. Você não pode chamar, por exemplo, de criminosos porque tem o princípio da inimputabilidade penal. Você que não pode é atribuir, a partir de 18 anos, né? Isso, você não pode atribuir crime a um menor de idade até os 18 anos. Só contravenção. Só contravenção. Ele pode até cometer 50 homicídios, mas ele não cometeu crime. Tudo isso é contravenção penal. Porque quando ele terminou aquilo ali, ele está livre, a ficha dele está limpa, de boa. Ele vai viver a vida dele como se não houvesse amanhã. Você parece não concordar muito com isso. Não concordo de jeito nenhum. Eu acho totalmente... mas é assim mesmo, mas tem que obedecer à lei, né? Então, e ali trabalho do ECA trabalha em cima disso. E o agente de segurança, ele garante que outros profissionais, por exemplo, de medidas socioeducativas como professores, médicos, assistentes sociais, eles possam, dentro de um plano do governo, né, possam justamente ressocializar, trazê-los à sociedade, mudá-los de algum modo, oferecendo essa ajuda. Começa com assistencialismo, né, mas tem várias questões ali. O certo era isso, né, educar corretamente, serem assistidos por intermédio de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, de todo modo, psicólogo, psiquiatra, para entender o problema dele, assistente social vai na casa dele para entender tal. Então, o agente de segurança, ele é a parte operacional da coisa. E a função dele dentro das medidas socioeducativas é o quê? Proteger os internos deles mesmos. Primeiro é a sociedade daqueles internos. É como se fosse um agente penitenciário, né? Isso, só que com a diferença. O agente penitenciário é como se... Aliás, hoje em dia está quase tudo se igualando, as leis estão ficando... Porque essa questão de ressocialização abrange também o adulto. Abrange também o adulto, né? Então, assim, o agente de segurança, ele garante que essas coisas funcionem. Ele protege a sociedade dessas pessoas que cometem atos infracionais e estão ali retidas naquele ambiente. Ao mesmo tempo, esse agente de segurança, ele protege os internos deles mesmos, por causa dessas brigas, facções que tem aqui fora, as rixas que eles têm aqui fora. Às vezes eles querem resolver lá dentro, então o agente tem que separá-los, e também protege a vida dos profissionais que diretamente são ligados com a socioeducação deles, entendeu? Então, o agente de segurança, ele é preparado na parte operacional, de combate mesmo, assim, do confronto corpo a corpo, mas ele tem uma mentalidade diferente.
ou em tese deveria ser assim. Entendeu? A mentalidade diferente, que é a questão de cumprir essa questão social, de ajudar as pessoas a se ressocializarem. Essa é a função do agente, entendeu? É por isso também que a gente ele não anda com arma de fogo. Ele tem armamento não letal, que também é limitado, tem um certo limite. Que é o quê? Seria, digamos, o uso de taser. Há uma polêmica em cima disso. Então, treinamos com taser, mas não podemos utilizar taser. Entendeu? Treinamos, por exemplo, arte marcial, defesa, de combate, torção, quebramento, imobilização, tática, uso de tonfa, que são aquelas... A Fanta, né? Que chamam de Fanta, que é um tipo de cacetete japonês, que parece um L, né? Tá o preto e tal. Treinamos com aquilo, mas não podemos usar aquilo, entendeu? Entendeu? A gente Vocês usam o que lá? O correto, se fosse por isso, era quem é católico era usar um terço, um paninho no chão e se ajoelhar e pedir a Deus que nada atingisse. Mas usa a tonfa, usa escudo de proteção. Já teve alguma situação assim crítica ou você não pode falar? Até 2013, eu vivi só ações críticas quase todas as semanas da minha vida, em 6 anos e meio. Muita coisa. O que é uma situação crítica no Senan? As Casanha. constantes rebeliões. Não sei se hoje em dia é assim, parece que mudou. Parece que mudou, porque assim, mudaram um pouco a política, porque também foi muita, o sindicato na época brigou muito. Você fazia parte do fazia sindicato? parte disso, era até assessor de comunicação, então assim, denunciamos muita coisa no Ministério Público, à OAB, aos órgãos até internacionais. A gente saiu divulgando um monte de coisa para falar sobre as mazelas do Estado, né, que estava descumprindo essas medidas socioeducativas. Então isso foi mudando, né? Foram depurando. Tem até agora o Capitão Samuel que está ajudando muito nisso, que ele tem um programa que é maravilhoso assim, que de inclusão, e está facilitando muito. Até aquelas brigas que existiam entre os agentes, entre o governo, entre o jornalismo, e está aquela confusão, ele está conseguindo dirimir aquelas questões todinhas. É uma questão real que está de fato acontecendo, entendeu? Ele está no agora Casanha, né? Ele está agora à frente, né? Ele está à frente das medidas ali, ajudando bastante, né? Não estou totalmente atualizado, mas até onde eu sei, melhorou muito. Os agentes de segurança agora passaram a ser hegemônicos ali, ou seja, tem diretores, coordenadores, quem administra mesmo, a parte operacional mesmo são os agentes de medidas socioeducativas. Pessoas que já têm experiência em combate, já enfrentaram as piores fases e hoje em dia eles estão tomando conta perfeitamente daquilo ali, entendeu? Pô, tá melhorando. O Capitão Samuel, então tá... Tá. Porque ele tem, acho que uma visão, se eu não me engano, também religiosa, não sei se ele é evangélico, né? Tem um Batalhão da Restauração também, que é um projeto dele, que é um projeto social. Dele, né? Ele me parece ser envolvido assim com algumas igrejas. Então, acho que é dessa linha aí que ele... E melhorou muito, assim. Hoje a gente não vê mais na televisão explodir essas rebeliões, a gente não vê mais os internos se ferirem tanto, os agentes também não se ferem. Melhorou um pouco a categoria. Claro que, assim, como tudo no Brasil, precisa de melhorias, né? Não vai estar 100%, nunca vai estar 100%. Mas, assim, para o que era antes, até 2013, assim, eu posso usar até uma expressão forte, mas assim, vivia um verdadeiro inferno. Era um lugar de muita tensão mesmo. Era briga quase que de agentes contra os agentes, os policiais contra os agentes contra os policiais e agentes contra os internos, tudo brigar. Parecia uma briga de gato e rato. Mas agora deu uma melhorada, né? Que bom então, né? Que bom então. Aí você saiu do Senan e aí você estava falando tudo isso para poder você chegar na Tio Wash. Na Tio Wash. Então, assim, eu pensei em montar alguma coisa de limpeza, não sabia ainda exatamente. Até que, não chamo isso de coincidência, mas... Agora, rapidinho, só um parênteses. Sua mãe entrou mesmo na sua mente, né? Então, entrou na minha mente. Porque você tinha que ter esse negócio com limpeza. Olha, engraçado que a limpeza envolve até o cheiro do ambiente. Eu acho que o maior orgulho dela é você dizer que está com a empresa de limpeza. E interessante que minha mãe não é boa em inglês não, mas ela pronuncia perfeitamente, to wash. Ela diz para todo mundo, olha, é a to wash do meu filho. É um orgulho dele, entendeu? Não é a to wash de outra pessoa. Não, é a to wash do meu filho, entendeu? Aquela to wash especificamente. Especificamente funciona. Então, sim, aí você foi para essa parada. Aí... As coincidências da vida, que não são coincidências, né? São apenas, acho que a atração, a gente atrai esse tipo de coisa. Um amigo queria desfazer de um lava-jato que tinha e disse, você quer tomar conta? E eu fui. Cheguei lá, eu não sabia nada,
Mas ele também deixou um jovem lá que sabia fazer, ele fazia, ficava observando, e o jovem saiu, eu continuei. E ficou um lava-jato durante um ano, muito sofrimento mesmo, foi uma relação terrível. Daí também eu fui afastado do emprego, questões de lá com o sindicato, aquelas confusões, que afastado é outra coisa, é um outro capítulo da minha história, né? Mas aí passou e eu fechei o Lava Jato. Depois que eu fechei o Lava Jato, aí eu pensei, e se eu transformar num serviço delivery? Se eu for de casa em casa fazer essa limpeza? Se eu me especializar mais ainda? Eu peguei a experiência do Lava Jato, mas agora eu vou montar uma empresa que seja, de fato, especializada em higienização. E vim melhorando. Aí teve, infelizmente, a Covid, e a Covid me ensinou, melhor ainda, a higienizar. Então, hoje, até a sanitização mesmo hospitalar eu consigo fazer. Não hospital mesmo, digamos assim, mas a sanitização mais de clínica, ambulância, GSR, por exemplo. As ambulâncias de GSR são higienizadas por mim, pela empresa. E higienizadas mesmo, a ponto de matar vírus, bactérias, fungos, uma série de coisas, com produtos de alta performance, equipamentos de alta performance, técnicas mais aprimoradas. É uma experiência muito grande, entendeu? Ganhei um prêmio nacional. Eu sou top of mind em Brasil, né, por 2 anos consecutivos. O que é top of mind? Segundo disseram, né, desculpa a minha bossa, né, é porque na época, né, em 2018, 2019, minha propaganda era uma propaganda muito expansiva, muito clara e objetiva, e eu consegui conquistar milhares de pessoas. Tive orçamento até de Sorocaba, São Paulo, porque eu não fiz assim centralizado, eu fiz uma propaganda de nível nacional. Aí o pessoal lá de São Paulo achava que eu era de lá. Aí, propaganda onde? Televisão? no Facebook, não. Entendi. As redes sociais, né? Entendi. Redes sociais, botei pra lá mesmo, então. Entendi. Então, mas foi assim. E aí tá aí ainda. Agora, beleza. O que eu ia falar era isso. A pandemia, ela teve essa questão muito da limpeza, né? Para controlar a pandemia. O cara que... Até hoje, quando eu chego, eu fiquei com esse tique de lavar a mão. Isso. Eu fiquei com esse tique de lavar a mão. Eu chego em casa, a primeira coisa... Aqui mesmo eu já tô com agoniazinha, porque eu peguei peguei, inclusive você nem comeu na queijadinha, né? É porque eu falo demais e esqueço de comer. Aí eu peguei aqui, já me deu uma gastronomia, já queria até lavar a mão. Entendi. Então... Isso é psicológico, isso aí não é... tá aqui. Que antes eu não resolve essas coisas, não. Antes eu não fazia isso, mas agora eu tenho essa preocupação. E isso foi bom. Por esse lado, vamos reformular isso aí, né? A pandemia não foi boa em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Mas nos gerou um aprendizado enorme em relação à limpeza. E aí é onde você entrou, velho. Foi a sacada... Aí a Twowash cresceu muito depois da pandemia. Depois da pandemia. Hoje, ela tá... Qual o patamar, assim, que você já chegou onde queria chegar ou você ainda quer ir? Não, eu quero mais, assim. Mas onde eu cheguei, pelo menos, eu já me sinto realizada. Uma coisa que veio da cabeça, eu achei que não daria certo, deu certo. Vivo disso há 11 anos. As projeções para a Twowash a partir de 2024, acredito no segundo semestre, são bem maiores. Justamente com essa conexão direta com o GSR, que a gente vai desenvolver um trabalho que é único. Eu não quero citar muito, porque pode chamar muito, despertar a atenção do concorrente, desculpa aí, né? É assim que funciona, mas vai ganhar muita notoriedade. E sobre essas preocupações, sobre a questão da Covid, veja bem, a Covid trata-se de um vírus, né? Um vírus. Eu só vou falar assim, eu não sou nenhum especialista, eu não sou médico, né? Não sou cientista. Sou entre aspas, como dizem, né? É um cientista, digamos... Você estudou, pô. Estudei. Então, você estudou, você é cientista na sua área aí. Na minha você área. É especialista. Pronto, justamente nisso. Então, vamos lá. A questão é, o vírus ele tem basicamente uma camada de gordura, acho, é glicídio, como chamam, né? Proteína, né? Proteína, desculpa. Proteína ao redor, e dentro dela existe o código núcleo, genético. Que é o ácido desoxirribonucleico, né? O DNA. O código genético do vírus. É o código genético. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Os sabões, os álcoois, por isso que usou muito sabão, álcool 70, e sabão, matam por quê? Porque destrói essa proteína, que também tem a gordura ali no meio, destrói isso para dar espaço para se atingir o núcleo, entendeu? Os sabões servem para destruir aquelas proteínas ao redor, para depois atingir o núcleo. Deixar ele vulnerável, né? Deixar ele vulnerável. Para a ação do... Aí, o que é que a gente utiliza? Uma das substâncias mais utilizadas no mundo inteiro, por grandes corporações em todo sentido assim e tal, as melhores empresas do mundo, é o peróxido de hidrogênio.
É a base da maioria dos produtos químicos utilizados para combater. Outra coisa é quaternário de amônia. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de e hidrogênio, quaternário de amônia. E tem outros que combatem gordura, tipo assim, o delimoneno e muitas outras substâncias químicas que são responsáveis por isso. Então, por exemplo, um ambiente como esse aqui, a gente sanitiza. Só que nesse caso vocês teriam que sair e eu entraria com aquelas roupas parecendo de astronauta, com máscaras e óculos e tudo, porque o quaternário de amônia ele também é cancerígeno, ele é perigoso, ele fica muito exposto a ele. Né? Eu vi uma foto no Instagram sua, que parece um apicultor, né? Com uma Isso, parada, uma parada muita, bem... muita loucura. Então, veja bem o que é que acontece. Esse peróxido de hidrogênio com quaternário de amônia é uma das coisas mais utilizadas aqui. Se eu quisesse proteger, se tivéssemos que proteger esse ambiente, por exemplo, aqui, é só espargir um produto como esse, uma certa quantidade, em todos os pontos, e ele vai atingir justamente aqui os micro-organismos que você não vê. Você vai encontrar lá, você vai encontrar o vírus, fungos e bactérias por intermédio desse tipo de substância, entendeu? Tati Wash hoje faz isso com maestria, né? Tem vários produtos para isso. A gente se prontifica a fazer isso numa boa. Massa, velho. Eu, assim, malmente lavo um prato, passo pano na casa de uma forma bastante, muitas vezes, irresponsável. Tomo uma chamada da minha esposa, mas eu vou fazer uma pergunta que todo mundo deve te fazer. Você limpa colchão, velho? Também. Esse é um dos principais pontos mesmo. Tem cada colchão aí que... É um desafio da Tio Wash. É porque é onde o cara dorme, né? Isso, é. E ali a maior proliferação de doenças, né? Bactérias, né? Ou porque ali tem vírus e outras digamos, coisas. Ali tem restos de células da gente. Você passa muito tempo da sua vida ali, né? Tem aquelas substâncias, deixa eu falar tecnicamente, né? Os fluidos corporais das pessoas que estão se divertindo para não dizer em outras cima coisas. daquela cama. Aí eu preciso destruir isso, entendeu? Porque é uma espécie de ninho, né? Você concentra, as bactérias ficam felizes. As numa colônias, cama. né? As colônias de vírus. Então de vírus, de fungos, de bactérias. Tá? E é uma parada que a gente não vê, mas tá ali, né, velho? O ácaro tá ali e outras coisas também. Justamente. Então a função da gente é essa, proteger as pessoas. Principalmente em cama, né? Carro por dentro, um bocado de coisinha. Sofá também, Sofá também, Isso no âmbito doméstico. E no industrial, você já tá nessa... Então, assim, o serviço industrial ainda não tenho feito, né? É uma coisa muito grande, né? Dependeria de equipamentos caríssimos, né? Às vezes você gasta mais de 100, 200 mil reais em equipamentos de alta performance mesmo para a indústria. Mas seu equipamento é industrial, que eu vejo que tem uma escova que... Tem uma escova que é industrial e tal. Mas ainda é âmbito doméstico, né? É uma coisa profissional, mas para âmbito doméstico. É um maquinário industrial, mas para o âmbito doméstico. Para o âmbito doméstico, porque o industrial também depende de vários outros fatores. É um treinamento muito especializado e ainda estamos aí buscando isso. São os outros patamares que a gente pretende atingir, entendeu? Mas assim, dentro de uma casa, mas outras coisas também, de um auditório, igrejas, restaurantes, cozinhas industriais, a gente consegue fazer. Consegue fazer muita coisa mesmo. Entendeu? Aonde você quer chegar com a Tio Wash? Ou qual seria o seu ápice de realização com a empresa? Eu acredito assim, se eu pudesse não, eu luto para isso, né? Nem se eu pudesse, eu luto para isso, sou assertivo mesmo. Eu queria inicialmente que o Estado de Sergipe pudesse produzir um tipo de empresa que podia proteger o Estado de Sergipe e depois vai andando no Nordeste, passo a passo, entendeu? Mas que Sergipe tivesse um representante da higienização mesmo, altamente profissional. Eu vejo ainda muita gente amadora. Hoje em dia, nós estamos até brigando nesse contexto. Por exemplo, eu sou um especialista nesse assunto. Tem poucos especialistas, mas tem vários lavadores de sofá. Vários. Enquanto eu uso um peróxido de hidrogênio, é só um detalhe, produtos de alta performance, o cara está usando um produto, um sabão líquido que é usado em lavadores de roupa. Entendi. E usando eu não vou fazer aqui mexendo isso, mas usando aquele amaciante, cheirosinho que todo mundo gosta, que está lá já no supermercado já conhecido. Então, assim, usando para dar cheiro, para ficar maravilhoso, tudo bonitinho. Aí ele quer cobrar, às vezes, a mesma coisa que a gente que é especializado. Porque, por exemplo, eu vou lavar uma cadeira na sua casa e eu levo 4 mil reais em equipamento, no mínimo. Às vezes o cara leva um negócio com 200 e poucos reais, pega uma escova de lavar roupa básica, bota um sabão desse comum, às vezes até com sabão em pó diluído, esfrega e pronto, fiz lavagem a seco. Não é isso. Aí depois, quando eu vou lá corrigir, quando eu passo um maquinário esse produto, eu tenho que tirar a sujeira e a sujeira que ele fez.
Entendeu? Ainda tem isso. Rapaz, você tá falando aí, mas ó, o cara que limpa meu colchão lá, ele limpa bom, velho. Fica cheirando. E fica assim. Não, Fica bom, não fica estou bom. desqualificando ele, mas veja Também bem, eu estética, também eu não né? sou profissional para dizer que não está bem feito. Mas assim, para o meu uso doméstico, Isso. eu acho. E Então. fica um cheirinho massa, velho. Mas outra coisa, você e a sua esposa, né? No caso, vocês têm alergia? Vocês sofrem de alguma coisa muito A séria? gente tem um gato e um cachorro. Só. Alergia mas não. Mas você sofre? Não, né? Não. Mas tem pessoas que sofrem alergias sérias, coisas muito graves, extremamente graves. Eu já fui, por exemplo, para uma casa de um pessoal que veio de Recife, um casal. A mulher estava com alergia e ela trocou o alimento, trocou um monte de coisa. Até que o médico disse: lave os estofados. Ela estava com aqueles, eu esqueci o nome, urticária, alguma coisa já, o corpo todinho com aquilo ali. Isso é Só- o quê? Uma doença? É, Uma é, uma- alergia, é, alergia. é uma- é o resultado da alergia. A urticária não é necessariamente uma alergia, mas é um resultado da alergia, né? Que é um dos fatores. Então, assim, então, o que foi que eu fiz? Eu só fiz higienizar todos os estofados da casa, inclusive o tapete. E ela até, mais ou menos uns 3 dias depois, ela disse, passou tudo. Mas você faz você faz essas perguntas antes de higienizar o ambiente doméstico? Você tem porque alergia? já Você é tem isso, tem não, aquilo? não, já é um padrão, entendeu? Eu posso usar isso para divulgar, né, como propaganda, mas na verdade é um padrão. Eu não uso nenhum produto que seja doméstico, só uso desde o início da Tio Wash até hoje. É porque eu sempre tive essa visão muito para frente. Então, desde o início até hoje, eu só uso coisa de alta performance. Ou seja, é produto nacional, produto importado de alta performance. É natural, entendeu? Já faz parte da natureza da Tio Wash. Higienização Entendi. profissional. E o queijadinha? Que é massa, né? E eu não comi nada. E você não comeu uma queijadinha, pô. Mas eu vou levar, pronto. Não, Você vou- embala para levar. Embalar eu não garanto não, porque a gente não trabalha com delivery, sabe? Com delivery. E sai mais caro o delivery. É, mas não, antes você leva aí, fica à vontade. É, sobre a questão da higienização, eu só tenho uma ressalva, que assim, a gente que está em casa, a gente faz nossa higienização normal, né? Porque a gente meio que não tem esse estudo profissional, mas talvez precise de uma reeducação, né? De produtos que se usa aqui, por exemplo, eu acredito que para limpar, eu acredito não, tenho certeza que para limpar essa mesa seja diferente de limpar aquela estante que é de metal, né? Isso. Mas a gente em casa, o mesmo lustramóvel que passa aqui, a gente passa ali e tá tudo certo, né? Aparentemente parece que resolve, né? Uma das coisas que poderia ajudar muito do âmbito doméstico era não misturar produtos. Quando você mistura, por exemplo, água sanitária com sabão em pó, você não está fazendo quase nada. Água o quê? Água sanitária com sabão em pó é uma coisa bem básica, né? Não, isso aí você não vai dizer que isso é errado, porque eu faço, inclusive fiz hoje isso. Então, mas isso ele elimina as propriedades das químicas. Porque química, quando se mistura, se transforma em outra coisa. Então não posso misturar água em pó com Água sanitária. Às vezes tem um Por efeito quê, ruim velho? para a sua saúde, mas o efeito de limpeza quase nada. Aí o pessoal diz, não, mas eu vejo o resultado. Você vê o resultado, mas assim, por saturação. Você coloca mais água sanitária que sabão em pó, você vai acabar com um tipo de sujeira específico. Você vai melhorar o alvejamento e até ajuda também na questão da desinfecção do local. Mas o sabão em pó ele perde um pouco da propriedade dele. Se você colocar mais sabão em pó do que água sanitária, ele vai ser bom para gordura. Porque os sabões servem muito para gordura, por causa da oxigenação e por aí vai. Mas ele já não alveja muito. Entendeu? Então o que acontece é quando você satura um lado mais que o outro. Você tem resultados. Que tipo de resultado que você quer? E como é que usa água sanitária e como é que usa sabão em Água pó? sanitária você usa com água sanitária, sabão em pó você usa com sabão em pó. Não entendi. Porque assim, no ramo Não dissolve nem na água? No ramo da higienização, não, pode dissolver com água, só vai diminuir, né? Dilui mais, você só vai ter uma amplitude maior, que não precisa de uma alta concentração de água sanitária num ponto específico. Mas a questão é, por exemplo, pronto, como é que você faria isso? O que você quer? Você quer, por exemplo, lavar o seu banheiro, você quer que ele fique cheiroso. Ele está engordurado, entendeu? Se trata de urina, se trata de qualquer outro dejeto e tal. Aí você tem que saber o que fazer. Pronto, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você já notou que quando você joga água sanitária em qualquer parte da casa, não agride muito seus olhos nem suas narinas. Mas quando você joga no banheiro, você notou que às vezes é insuportável você ficar no banheiro onde você joga água sanitária? Não é porque é mais fechado, não. Não, não é. Tem um fenômeno químico ali que quase ninguém sabe. Quando você joga hipoclorito de sódio, que é água sanitária,
Na urina que contém amônia, aquela substância passa a ser cloramina. Você não está mais respirando água sanitária. Entendi. Você está respirando cloramina. E cloramina é altamente corrosivo, é altamente tóxico e é cancerígeno. Então, o que irrita você é porque a urina que a gente considera como dejeto, a química considera como ponto importante. A urina é tão química como qualquer um. Ela é assim, o químico ele não enxerga a urina como se fosse sujeira. É química. Tudo é química. Tudo é constituído de química. Areia, borracha, tudo é química. É uma composição É química. uma composição química. Querendo ou não, nós somos feitos de química. Tá. Então, quando você junta hipoclorito de sódio com amônia contida na nossa urina, se transforma em cloramina, é outra coisa. É como um gás de cloro, que é altamente perigoso. Entendeu? E aí quando cai nos olhos, no nariz, arde pra caramba, velho. Aí, por exemplo, muita gente, alguns profissionais não. Com todo respeito às pessoas que trabalham com higienização a seco. Não é questão do profissionalismo. A questão é assim, as pessoas que trabalham com isso têm que entender o seguinte, que aquilo que você acha que é benefício, você está maleficiando outra pessoa, você está atingindo a saúde da outra pessoa. Está faltando, assim, profissionalismo é conhecimento. Não estou nem desfazendo, chamando a pessoa de não profissional, a pessoa desconhecedora. Desconhecedora, que ela está prejudicando sem querer, porque não entende da química. Entendi. Quem trabalha com higienização a seco profissionalmente falando, tem que entender que se existe infinidades de sujidades, que a gente chama de sujidade, existe infinidade de procedimentos para resolver aquilo. Você vai tirar uma mancha de sangue, é um produto. Você vai tirar aquela canetinha que às vezes cai em cima do sofá, é outro produto. Que risca, né? Isso. Se tem um chiclete grudado num tapete, tem outro produto para tirar aquele chiclete. Não é tudo água sanitária, água sanitária. Eu boto água sanitária em tudo, velho. Mas isso é normal. E quando não clareia, pra mim não prestou. E o bom também da água sanitária é que é assim, ela consegue matar as bactérias, você, sua família, destruir seu tecido, você acaba com tudo. Não é que seja ruim, é uma coisa que é imprópria. E às vezes não é o resultado esperado. Eu quero que você diga como é que limpa um banheiro. Você limpa um banheiro. Você também Não pode pode usar. jogar a sanitária, você já Não, disse que não você pode. pode. Agora você não pode respirar aquilo. Como se trata? O que, é que tem no banheiro? A louça do vaso sanitário, o vidro do box, O vidro do box e a pia. o pia e o tal. Você pode pegar água sanitária, jogar em cima de tudo, e sai dali, não respira aquilo. Dissolvido, né? Não, pode jogar até direto mesmo. Tá. Uma coisa boa para limpar vaso sanitário, usar a urina a seu favor. Quando você vê aquele negócio amarelão, feio, nojento que está ali, Tá. não dê descarga. Não deixe sujo e coloque ali meio litro de água sanitária e feche a tampa e saia. A cloramina que vai se formar vai deixar totalmente alvejado o vaso sanitário. Urina e água sanitária é um alvejante. Um alvejante. Rapaz, se eu disser isso à minha esposa, Se eu for tô contar a fudido. história da higienização a seco, aí é que você vai enlouquecer. Você sabe que a urina foi usada para fazer higienização a seco nas roupas dos egípcios? Não. Pois é. Era com urina que aqueles egípcios limpavam suas próprias roupas. Oh. A urina é um ácido terrível. Um ácido não, ele é um bocado de coisa. Entendeu? A urina. A urina tem, acho que se eu não estou enganado, umas 3.000 substâncias. Caramba. Tá, já sei que eu não posso jogar sabão em pó com água sanitária. Mas aí como é que eu uso, então, o sabão em pó agora? Água sanitária eu já entendi. Quando você, por exemplo... Só com água e usa. Por exemplo, na higienização a seco, como é que a gente faz? Se tem uma sujidade, a gente joga um produto específico, esfrega, limpa e tal. Aí tirou. Aí você vai perceber que clareou uns pontos e outros não. Porque um era uma substância e o outro era outra. Tá. Entendi. Aí você identificou outra substância, você já joga um outro tipo de produto Certo. e acaba com aquela substância. Bem assim é no banheiro. Você quer tirar o mau cheiro, você pode usar a água sanitária. A água sanitária serve para tirar o mau cheiro. Então você aplica, vai sair aquele ácido, espera e depois volta, que a reação Isso, já... Você pode jogar água em abundância e vai tirar a parte toda ácida, aquela questão do aquele odor muito forte, tudo aquilo ali se elimina com a água sanitária. Massa. Mas a gordura, não. A gordura seria bom você jogasse o próprio sabão em pó, puro. Esfrega bastante, ou até detergente. Esfregou tal, jogou água, você vai ver que ele vai ficar limpo de outra forma. Que é uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra, e assim, entendeu? A química trabalha desse jeito. E a máquina de lavar, que você bota o sabão em pó e bota água sanitária. Tá tudo errado, então. Na verdade, seria bom você utilizar os alvejantes. Existem alvejantes que são à base de percarbonato de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio. São 3 coisas, entendeu? Quando você junta, por exemplo, você pode comprar, tem algumas empresas que vendem produto químico, até doméstico que vendem.
O percarbonato, que é uma mistura de carbonato de sódio. Pronto, você já viu o pessoal que faz água sanitária? Já. Pronto, quem faz água sanitária geralmente usa cloro e usa outra substância chamada... Eu esqueci o nome, tem um pozinho branco que as pessoas colocam lá, barrilha. Tem um cara que faz lá só cloro e água, irmão. Pronto. Dissolveu água no cloro. Ele só fez diluir o cloro. Dissolveu o Mas cloro. para virar água sanitária ele colocou um alvejantezinho. Qual o alvejante? Ele coloca barrilha. O nome químico para barrilha é carbonato de sódio. Quando você misturou o cloro com o carbonato, você está eliminando bactéria e ao mesmo tempo alvejando. O carbonato ele vai facilitar. Carbonato, não é bicarbonato, não, é outra coisa. As moléculas são diferentes. Beleza, pronto. Então, assim, você vai usar aquilo ali, você pode usar bicarbonato de sódio ou carbonato de sódio, a própria barrilha misturado com sabão em pó, sem água sanitária. A água sanitária destrói, ele é tão corrosivo que ele destrói o próprio tecido, enfraquece o tecido. E carbonato não. E o bicarbonato também não. Então, separar carbonato, bicarbonato e percarbonato. E o que é percarbonato? É mistura de carbonato com peróxido de hidrogênio. Deu uma nó agora. É muita coisa. É por isso que eu digo, que tem que ser especialista em higienização seca. Você já pensou em fazer um curso, velho? E vender esse conteúdo? Porque eu acho que dá dinheiro, velho. Porque uma galera não sabe disso. Tem um monte de gente que tá fazendo limpeza a seco aí, aprendendo no YouTube. Que não é errado, mas alguns conceitos um pouco misturados, né? Misturados, é. E aí tá prejudicando o sofá do povo aí. Eu até vi um mês na Aruana que a frente do sofá todinho da cliente ele rasgou. Ele lavou, no outro dia estava tudo esfarelando. Tudinho. Como é o nome do material químico para fazer limpagem a seco do sofá? A sofá... Não, a gente usa... Um deles é o peróxido de hidrogênio. Eu vou perguntar ao cara que limpa o sofá lá o que é peróxido de hidrogênio. Será que ele vai saber? Talvez. De repente eu conheço ele. Né? Não, de repente ele sabe, pô. Com fé em Deus. Né? Eu sou do princípio que a gente vai pela boa fé. O cara sabe o que está fazendo. Agora, assim, se der merda depois é porque ele não sabia e aí eu já perdi o sofá. Perdi o sofá. Né? Até agora o sofá está intacto lá. Agora, desculpa a minha ironia, eu gosto desses erros, né? Eu gosto quando o cliente acha que sabe fazer. Acho muito massa, entendeu? Porque ele vai me chamar depois. E é aquela Eu gosto quando o concorrente erra, que ele vai me chamar depois. E não é porque você faz bem feito, às vezes rápido, não. Que... E também tem que ser assim, tem técnica, tem produto e equipamento. Eu já vi a sua... O equipamento correto. Ali é uma escova gigante, né? Aquela grandona aqui. Ali é uma enceradeira industrial. Aí tem... Troca só os discos, quando você falou que troca os discos. Troca os discos. Pode ter um para polimento, outro para lavar, escovão grandão, né? Tem que ser em baixa rotação, maquinário, porque quanto mais lento, que ali é um processo de centrifugação, que não é esfregação. Que é outra técnica também. A esfregação acaba destruindo. Não é esfregar assim. É só o giro. Aquele giro ali está oxigenando o local. Misturando as substâncias. Então vai quebrando as partículas tranquilamente. Com baixa rotação. Realmente. Eu vi um vídeo que você fez que ela não gira uma velocidade. Não. Como você falou, centrifugação, né? A centrifugação é só o centro mesmo. Ela vai para o centro e vai girando para dentro, no caso, né? Que existe a centrifugação e o outro contrário, esqueci o nome contrário. É centrifugação e agora esqueci o outro nome. Parece que você tem uma paixão por isso, né, velho? Tem. É porque, na verdade, a T-Wash, ela tem várias realizações. Num sentido, uma empresa que deu certo. Já tentei vários empreendimentos, o único que deu certo foi esse. E eu também vejo resultados. Eu gosto de coisas que dão resultado. Você vê um sofá completamente sujo e depois ele está completamente alvejado. Entendeu? E assim funciona. Massa, velho. Eu vou prestar mais atenção a essas misturas químicas aí. Vou chegar lá em casa agora, meu irmão. Eu vou dizer, olha, tá vendo essa mistura aí? Tá fora. Tá bom, pô. Água sanitária. Jogou. Não vou dar descarga mais. Não dê descarga. Vigei ali, fiz um negócio ali espirrado. Não vou dar descarga. Eu vou comprar uma briga grande aí, viu, Anderson? Tá certo. Mas eu vou dizer que é um respaldo de um profissional da T-Wash que faz higienização profissional, que me disse que urina e água sanitária é alvejante, velho. É alvejante. Caramba, meu. Eu acho que isso aí foi um aprendizado do mês. Né? E que os egípcios, eles usavam isso para alvejar as suas roupas. As suas roupas, para limpar, matar bactéria. Que massa, velho. O Anderson, velho,
Foi uma mistura aí de Nefilins com religião e eu fiquei com esse Nefilim na cabeça. Acho que quando eu chegar em casa eu vou dar uma pesquisada. Você fixou Agora, assim no que a gente Nefilim. finalizar aqui, eu vou olhar. Mas. E depois lavagem. Massa, velho. Eu fiquei realmente impressionado como a sua mãe, ela incentivou você. Claro, todos os pais, ele, de uma certa maneira, influenciam os filhos de alguma forma. Mas você seguiu isso bem à risca e você foi bem sucedido nisso, cara. Isso. Que massa. Massa mesmo. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Aprendi um bocado, acredito que a galera também aprendeu um monte. E é isso. A mensagem que fica hoje é que não misture sabão em pó com água sanitária. Com água sanitária. Quais são as redes sociais da empresa? Tem o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Que é To Wash em todas essas... To Wash. To Wash no Instagram, To Wash no Facebook. E no WhatsApp também. E o telefone para contato... 996724978. Massa, vamos deixar aqui nos comentários. Esse foi o Anderson e esse foi o nosso episódio do Papo com Queijadinha. Espero que você tenha aprendido muito. Eu aprendi demais. Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Valeu. E agora? Ele vai dizer que cortou. Pode cortar aí, Danilo. Dá um stop aí.